Meus queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais uma obediência desse podcast. E eu quero vos cumprimentar com a paz do Senhor Jesus. É um prazer recebê-los aqui. É um prazer estarmos aqui reunidos para falarmos da palavra do Senhor. E desta feita estamos aqui para falarmos da lição número 7 da revista de pré-adolescentes, que tem por título Servindo a Deus com os Meus Talentos. Eu quero também saudar a irmã Leide com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, irmão Mateus, é um grande prazer estar aqui mais uma vez, com muita alegria, em nome de Jesus. Fazer aquilo que o Senhor tem nos chamado para fazer, né? Também Amém. gostaria de saudar todos os professores que estão nos assistindo, nos ouvindo, né? Alguns estão nos vendo e nos ouvindo, outros estão só nos ouvindo. Então, que o Senhor guarde a sua vida em nome de Jesus. Amém. É um prazer, professor, professora, receber você aqui. Você é superintendente, supervisor pedagógico, ou até mesmo você é aluno da EBD. É um prazer recebê-los aqui. É uma grande satisfação e uma enorme alegria. Como eu bem falei no início, nós vamos tratar da lição número 7 da revista de pré-adolescentes. Esse tema tão lindo, essa revista que trouxe um tema tão bonito de ser compartilhado, de ser falado. E eu espero que Deus se faça presente na sua aula, que você seja cheio do Espírito Santo para ministrar a palavra do Senhor Jesus. A nossa lição, a lição número 7, ela tem por título Quem é o pastor? O texto bíblico, a Bíblia diz, que será o texto base para a nossa lição, está lá no Salmo número 23, verso 1, que é um salmo muito conhecido, muito difundido, mas eu faço questão de mencionar que diz o seguinte: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A partir disso, a nossa lição ela também vai nos trazer três objetivos. Esses objetivos, como eu sempre gosto de dizer, são os objetivos que vão nortear aquilo que nós tentaremos, aquilo que nós alcançaremos durante a nossa aula, durante a nossa ministração. O primeiro objetivo é destacar de que forma o pastor deve cuidar da igreja. O segundo objetivo é mostrar que o pastor ele é um administrador da casa de Deus. E, por fim, o terceiro objetivo é enfatizar a necessidade de honrarmos e respeitarmos os nossos pastores. Então, a partir disso, queridos, nós vamos fazer algumas propostas pedagógicas, propostas estas que vão servir de insights para trazer uma aula mais dinâmica, uma aula mais interativa, que o seu aluno ele venha compreender de forma clara o conteúdo que a lição nos traz, porém, de uma forma mais dinâmica, de uma forma mais prática, para que ele compreenda aquilo que é a verdade bíblica. A minha proposta pedagógica, antes de ouvirmos a nossa irmã Eleide, eu quero trazer uma proposta bem conhecida, uma proposta bem difundida, que é a ideia de uma nuvem de ideias, ou uma nuvem de palavras. E essa nuvem de ideias, essa nuvem de palavras que eu propor, ela está baseada em palavras, em conceitos, em termos que vão definir a função do pastor, o cargo, a posto do pastor. Então, que palavras seriam essas? Você, professor, poderia sugerir aos seus alunos ou pedir para que eles definam. Fica a seu critério, de acordo com o perfil da sua classe. Você conhece a sua classe, sabe dos seus alunos, sabe do nível de conhecimento bíblico deles, então você pode pedir para que eles definam, cada um defina uma palavra do pastor, sobre o pastor, ou você trazer. Então, por exemplo, se você optar por levar, você poderia levar a palavra líder, guia espiritual, conselheiro, ministro, companheiro, educador. Então, a partir disso, você traria essas palavras e também traria a explicação individual e, no final, faria uma aplicação da ideia de que o pastor, como o nosso líder espiritual, ele também, dentro do contexto da igreja, dentro do contexto da nossa congregação, ele vai ser também o nosso líder administrativo. Então, nós temos essas duas vertentes da ideia do pastor, porque muitos, creio que até adultos também, né, irmã Leire, tem essa ideia do pastor apenas como um líder espiritual ou do pastor apenas como um líder administrativo. E os nossos pré-adolescentes, desde o seu desenvolvimento, desde desse período aqui de aprendizado bíblico, de crescimento no conhecimento da palavra, eles vão compreender que o pastor ele tem essas duas funções, de ser o líder espiritual da igreja, de ser aquele que vai nos levar em adoração, vai nos levar de forma como o pastor leva as ovelhas, conduz as suas ovelhas, também vai nos conduzir de forma administrativa, na questão de finanças, na questão de
administração e cursos da igreja. Então, o pastor ele tem essa função. Então, creio eu que após essa proposta, essa explicação, essa explanação dessas ideias, os nossos alunos vão compreender essa proposta única do pastor, líder administrativo e líder espiritual. Eu quero também ouvir a nossa irmã Leite com a sua proposta pedagógica. Amém, com toda certeza, né, irmão Mateus? É bem interessante uma introdução como essa, porque você introduzindo a aula, né, com uma nuvem de ideias, uma tempestade de ideias, então nós abrimos caminho para reflexões maiores, né? E aí eu acho que no momento de encerrar essa introdução, seria o momento ideal para o pastor entrar na classe dos pré-adolescentes, até de forma, talvez até de forma surpresa, fazendo assim aquela entrada triunfal, né? Mas que para que o pastor, nesse momento, ele fosse, irmão Mateus, entrevistado pelas crianças, né? Pelos pré-adolescentes, pelas crianças não, pelos pré-adolescentes, né? Então, que ele fosse, né, entrevistado por eles, até porque, como está escrito aqui em Efésios capítulo 4, no verso 11, diz assim, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para os pastores e doutores. Então, o pastor ele não é alguém que foi escolhido por outro homem, né? Ele foi escolhido por Deus para desenvolver, para desempenhar em nosso meio, né, funções bem específicas, como você disse, né, como você iniciou, ele tanto é o administrador da igreja, né, aquela pessoa que administra a instituição, né, igreja, mas ele também é o condutor espiritual da igreja, é ele quem administra a igreja como corpo de Cristo. Então, ele tem essas duas funções, e são funções aparentemente bem distintas, mas estão intrínsecas uma na outra. Não existe pastor que não administre, não existe pastor que administre sem conduzir, sem pastorear, sem cuidar das suas ovelhas. Então, o que é que nós podemos fazer quanto professor em um momento como esse? Cuidar do nosso pastor, sim, para fazer uma entrevista, para que eles entendam, porque a lição ela é interessante, porque ela começa, né, falando sobre quem é um pastor exemplar, o que é o exemplo de um pastor exemplar. Então, ela traz para nós referências de perguntas que podem ser feitas, né, que podem ser trabalhadas durante uma semana inteira. Da lição 6 até a lição número 7, você tem uma semana. E durante essa semana, o professor pode estar em contato com os seus alunos e perguntando, lançando perguntas para eles e conduzindo-os a fazer, a elaborar perguntas que possam ser feitas ao pastor. O que é um pastor exemplar? Né? Qual é a missão do pastor? É, o pastor ele deve ser, né, ele é uma autoridade administrativa, e quais são as condições em que o pastor deve administrar a igreja? Aqui o tópico fala, né, da vida do pastor, das dificuldades que ele vive, mas também fala na fidelidade desse pastor, que ele deve ser um servo fiel. Então, é um tema bem técnico, né? Parece ser um tema bem técnico, nós estamos falando da função. Então, quando a gente fala de função, a gente pensa em técnica, né? A função do pastor na igreja. Mas não podemos esquecer que este pastor é alguém que foi dotado de talentos pelo Deus que o chamou, o qual nós servimos. Então, como é que nós devemos tratar esse pastor, né? Como é que nós... Então, conduzir os pré-adolescentes a compreenderem a autoridade espiritual e a autoridade administrativa do pastor da igreja. O pastor da igreja não é alguém que nós temos como um intocável ou um inimigo. Ele é o nosso amigo, nós devemos tratar o pastor da igreja como nosso amigo, né? E ainda mais como aquele que cuida espiritualmente de mim. Então, é uma forma interessante
de abordar as perguntas com os pré-adolescentes durante a semana, para que eles reflitam a respeito disso. Quem é o pastor? Qual é a sua função? O que é que ele faz dentro da administração da igreja? O que é que os alunos, o que é que eles pensam que o pastor faz? E dentro dessas reflexões, quais são as perguntas que podem ser feitas ao pastor, né? Em relação ao templo, como é que se paga as contas de água, as contas de luz, todas essas coisas que precisam ficar claras, né? Até porque nós conduzimos e ensinamos as crianças, aos pré-adolescentes, desde criança, a ofertar, a levar o seu dízimo. Então, é um momento interessante para que alguém esclareça, alguém que está à frente, né? Ninguém teria mais autoridade para isso do que o pastor, alguém que está à frente, esclarecer todas essas dúvidas para os pré-adolescentes, né, que estão nessa fase, como a gente sempre diz, nessa fase de reconstrução dos saberes, de reafirmação daquilo que eles já conhecem. Então, é muito interessante que esse momento aconteça e de forma descontraída, não é aquela coisa engessada. Uma forma interessante de se fazer isso seria as perguntas já pré-elaboradas, mas no momento do questionamento, né, ser feito um sorteio para ver quem é que vai fazer a melhor para ver quem é que vai fazer a pergunta naquele momento, e também, né, elencar as melhores perguntas, né? As perguntas mais criativas, por exemplo, até pedir para que o pastor fizesse essa avaliação, qual foi a pergunta mais criativa, alguma coisa desse tipo, para não fugir do nosso método de ensino, né? Que é sempre buscando a incentivar a criatividade e também a dinâmica, né, da aula, porque eles gostam de uma aula mais descontraída, uma aula em que eles possam abrir assim, a mente, realmente se sentir à vontade, para que eles possam participar da aula plenamente. Amém? Glória a Deus, eu tenho certeza que os nossos professores que estão nos assistindo com certeza entenderam qual é a proposta, qual é o recado, e trazer sempre uma aula interativa, uma aula que os nossos pré-adolescentes eles possam compreender o conteúdo, mas de uma forma mais dinâmica, de uma forma mais lúdica, para que eles saiam ali aprendendo quem é o nosso pastor, qual a função do nosso líder espiritual e líder administrativo, e que nós, acima de tudo, devemos respeitar a Deus e também devemos honrar o nosso pastor, devemos respeitá-lo, tê-lo como nosso líder ali e sempre honrar as decisões dele. Essas, meus queridos, eram as nossas propostas. Nós queremos agradecer a vocês, irmãos, irmãs que viram. Muito obrigado por estar aqui conosco, por estar reunidos falando da palavra do Senhor. Nós queremos agradecer também a Deus por esta oportunidade. Queremos agradecer a liderança do DENEC por nos permitir estarmos aqui falando da palavra do Senhor. E eu também quero agradecer a irmã Eleide pela participação, pela colaboração. Muito obrigado, minha irmã, por essa proposta tão maravilhosa e tão enriquecedora para os nossos Glória a professores. Deus. Amém. Eu é que agradeço o privilégio de participar desse trabalho que é tão rico. É Amém. maravilhoso. Eu espero que todos os professores que estejam assistindo e até alunos também que nos acompanham, pastores e às vezes só curiosos mesmo, né? Pessoas que estão ali, não ensinam, não são da classe de pré-adolescentes, mas que gostam de acompanhar a dinâmica das nossas aulas. Agradeço, né? E oro para que o Senhor te use poderosamente em nome de Jesus. Você seja um instrumento de Deus na terra. Amém, graças a Deus. Pedimos também a você que é professor, você que nos assistiu, deixe um like, deixe um comentário, compartilhe com os professores, compartilhe no grupo da EBD, compartilhe no grupo daqueles professores que você sabe, sempre quer aprender mais da palavra do Senhor, compartilhe com seus alunos, com o seu superintendente, e assim a palavra do Senhor vai ser divulgada e cada vez mais o nome dele vai ser glorificado em nosso meio. Nós te esperamos na próxima aula e a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, querida.